O senador Luiz do Carmo divulgou um vídeo para pedir que os pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sejam levados à apreciação do Senado, ao invés de ficarem nas gavetas do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. O senador disse: "Quero deixar claro, de forma definitiva, minha posição sobre os arroubos do ministro Alexandre de Moraes. Sou favorável que o pedido de impeachment do ministro seja levado ao plenário do Senado para que os senadores possam decidir, em nome do povo, se ele deve ou não ser cassado." No vídeo, o senador aponta que, em um processo de impeachment, o ministro poderá se defender e os senadores poderão avaliar a situação. Luiz do Carmo apontou: "Ele quer tirar a liberdade das pessoas. Nós temos que ser livres para fazer as nossas escolhas." O senador lembrou ainda que o deputado Daniel Silveira só poderia ter sido julgado pela Câmara e apontou que o ministro Alexandre de Moraes está extrapolando o poder dele. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Apenas no mandato do senador Rodrigo Pacheco, já são dezenas de pedidos que abarrotaram as gavetas do senador, sem que os outros senadores nem o povo sejam ouvidos. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu sou favorável ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes no plenário do Senado Federal. Ali que nós podemos julgar. Se o ministro for lá, ele vai se defender. E o senador vai indicar o que está acontecendo. E quem pode fazer isso? Só o Senado Federal. Ele quer tirar a liberdade das pessoas. Nós temos que ser livres para fazer a nossa escolha. O deputado Daniel errou muito, mas não é o ministro para julgar ele. Quem tem que julgar é os colegas dele. Está na lei. Está na lei. Então eu quero dizer bem claro, a minha posição: o Supremo Tribunal Federal tem muitos ministros que estão extrapolando. Eles têm que ficar nas 4 linhas da Constituição Federal. Ele não tem o poder de fazer isso. Ele está extrapolando o poder dele. Ministro da Educação baixa uma portaria. Ministro do Trabalho baixa uma portaria. Aí a rede, né, que eu não consigo entender como é que tem tanto recurso para ter tanto advogado. A rede vai no Supremo, né, em regra a rede, e propõe uma medida ali para derrubar a portaria. E o Supremo, que, salvo o melhor juízo, nunca teve uma atuação de governar, porque aí não é
A gente tem que dividir o que é ativismo judicial do que é o Supremo entender que pode governar, tá? Então, o ativismo judicial, ele acontece quando o Supremo interpreta a lei de uma maneira muito elástica, interpreta a Constituição de uma maneira muito elástica, né? A gente pode dar N exemplos aqui. Agora, o que está acontecendo recentemente não é ativismo judicial, entendeu? É algo diferente, é algo muito perigoso, pois é o Supremo governando, entendeu? Então, assim, Supremo analisou o caso Elvanger, né? E estendeu o conceito de racismo. E, num segundo momento, estendeu racismo para a homofobia, criando um tipo penal. Isso é ativismo? É ativismo. Eu critico? Critico, sobretudo porque tem a ver com criação de crime, tá? O Supremo está analisando ali uma ação do PSOL para, eventualmente, legalizar o aborto e ter como um procedimento realizado no SUS, né? Isso é ativismo? É ativismo. Eu critico? Critico, em especial porque você está lidando com direitos fundamentais, porque todo indivíduo tem direito a nascer, tá? Mas o que a gente está vivendo hoje é algo completamente diferente. É a corte governando. Porque quando você tem, né, um presidente, um grupo de ministros, baixando normativas, nada exageradas, e outros partidos políticos que não conseguem eleger quadros, que não conseguem fazer o debate dentro do ambiente, né, do legislativo, impugnando por medidas judiciais, e reiteradamente ministros do Supremo, em decisões monocráticas, derrubando ações de ministros e do próprio presidente da República, aí não é ativismo judicial, aí é governo. Então, é importante a gente explicar isso, né, para os cidadãos, para os próprios críticos da atividade do Supremo, porque eu percebo muita mistura nessas críticas, né? E se a gente não deixar isso muito bem explicado, fica difícil da gente combater esse movimento, que eu vejo como um movimento perigosíssimo para a própria democracia. Né? Veja aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Existem algumas situações em que parlamentares vão ao Tribunal de Justiça, seja para questionar aprovações no âmbito da Assembleia, alguns questionam modalidades de votação, houve decisões do TJ que eu já critiquei por entender que eram, vamos dizer assim, alguma modalidade de interferência na atividade do Legislativo, porém, né, não existe uma situação do TJ que se equipare à atividade do Supremo. É muito comum o TJ dizer, olha, isso é do âmbito do Legislativo, quando encerrar a discussão lá, eventualmente podemos avaliar, num caso concreto, a incidência da lei. Não existe essa gana, né, do TJ governar São Paulo. Quantas vezes a oposição questionou um ato de um governador aqui de São Paulo, situações que eu mesma, vamos dizer assim, era contrária à decisão do governador. Como sou, né, sou muito crítica às muitas decisões que o João Dória tomou aí ao longo do seu mandato, e o Rodrigo Garcia vem seguindo igual, né? Eu sou muito crítica, mas o TJ tem esse cuidado, né, de não governar, vamos dizer assim, no lugar de quem foi eleito governador, de quem foi eleito deputado, e o Supremo não está tomando esse mesmo cuidado. Penso eu que isso esteja acontecendo por ser um governo de direita, um governo Bolsonaro, né? E é muito evidente que o Bolsonaro é persona não grata ali dos ministros, né? Porque não aconteceu isso no governo Temer, não aconteceu isso no governo Dilma, não aconteceu isso no governo Lula, né? E eu acredito, obviamente, que se eventualmente o ex-presidente vier a ser eleito, que não é impossível, é bom que os direitistas estejam conscientes disso, que se o ex-presidente Lula for eleito, o Supremo não vai proceder dessa forma.
né? Eu acredito que isso não vai acontecer. Então, a gente tem que olhar para o que está acontecendo no país, né? Não tem precedentes, não tem precedentes.